Beleza, gente, vamos só fazer o seguinte, ó, o Luiz e a Márcia, né, que é enfermeira que trabalha aqui também, Márcia, né? Eles vão apresentar depois a experiência deles, que envolve inclusive essa questão do Manchester. Eu estou botando ela também no fogo. Vamos só escutar a Juliana, gente, depois a gente dá um passo à frente e no final a gente vai voltar nessa discussão, que eu acho que ela é fundamental. Vai lá, Juliana. Acho que você é muito corajoso de levantar, assim, com pouco tempo de discussão, né? Eu acho que é uma discussão que merece até um gesto, assim, especificamente essa questão do protocolo, né? Porque Belo Horizonte aprendeu muita coisa, né? O que eu achei mais interessante da experiência que eu tive coordenando esse processo junto com a enfermeira Carliana foi a questão de deflagrar a questão do acesso da atenção primária. Então, assim, a gente dizia que a gente tinha porta aberta, né? E que todo mundo era ouvido, o acolhimento, né? A política do acolhimento e tal. E, na verdade, quando coloca realmente, assim, uma sistematização de como que essa porta aberta vai funcionar, a gente se depara com algumas unidades que não dão conta realmente, né? Assim, que realmente a porta não passa o elefante daquela comunidade, né? E tem outras tantas que deram conta. Então, na verdade, a gente se depara com múltiplas realidades, né, dentro de um município e várias formas de trabalhar a questão do acesso. Então, cada um trabalha de uma forma essa questão do acesso. Alguns realmente tinham esse compromisso de ouvir todo mundo que chegasse e outros tinham uma porta, na verdade, que era muito... O elefante não era tão grande, mas a porta era bem estreita. E aí, quando você abre, aí você tem assim, esse descompasso. Então, assim, eu acho que foi uma experiência muito relevante para a rede, que falava uma coisa e que, na verdade, na sua prática, tinha uma interatividade imensa, assim, de formas de trabalhar essa prática. Então, achei que foi um avanço para a gente aprofundar nesse assunto. Então, mostrou N coisas, mas acho que principalmente a questão do acesso. Se a gente quer essa atenção primária e quer primar por aquele primeiro, que é pela Bárbara Staff, o principal, né, a principal diretriz da atenção primária, que é o primeiro contato, a gente tem que discutir acesso. A gente tem que se haver com esse desafio, que para mim foi um grande desafio ter trabalhado com esse assunto. É muito mais fácil trabalhar com programas pontuais, né? Quando você trabalha com acesso, é muito mais desafiador. Mas, por outro lado, eu aprendi muito com essa discussão. Então, eu acho que realmente a gente tem que se deparar com essa discussão do acesso. Qual é o nosso compromisso com esse território? Se a gente não consegue nem avaliar minimamente, porque você pode ter 2 minutos de avaliação. Nem 2 minutos de avaliação você não tem condição de oferecer para uma pessoa que chega com uma queixa clínica. Se você não está preparado, não tem como. Não. Como que você torna o acesso restrito, mas a equipe é limitada? Que peça é essa? Está faltando equipe. Vamos fazer o seguinte, rapidinho, gente, ó, acho que esse tema a gente vai precisar voltar no final, imagino que todo mundo está querendo falar aí, né, gente? Mas, de certo modo, lembrar que a ferramenta também do Manchester, ela está sendo usada de diversas formas por Belo Horizonte, né? Pelo menos pelo que a gente está acompanhando, tem várias formas, vários jeitos de utilizar essa ferramenta. E eu acho que é fundamental a gente só lembrar o seguinte, né? Hoje, só para ficar claro isso para a gente, né? Embora exista, né, diferentes interpretações, né, Juliana? Tem gente de unidade, de distrito que entende a diretriz, a cartilha de um jeito diferente. E aí vai aplicar o Manchester do pior jeito possível, né? Como a gente está vendo em algumas unidades. A posição hoje da prefeitura não é assim, pelo menos que está na cartilha, né, Juliana? Não é Manchester para todo mundo que chega com queixa clínica e vai para qualquer médico em qualquer momento, né? Não é bem essa a ideia, né? É uma ideia só de... esclarecendo, assim, né? O que está colocado nesse documento, então? Que deve-se usar algum instrumento de avaliação para dar respaldo ao enfermeiro que está fazendo essa avaliação. Nesse momento, está colocado sim como escolha que esse instrumento seria, então, o protocolo de Manchester, que seria a base dessa avaliação. Não é a única avaliação, é claro que tem coisa que o protocolo não dá conta de pegar. Então, tem a avaliação clínica como um todo, mas ele seria, assim, o mínimo
já vi a plaquinha dos 10 minutos lá, a gente vai no final para debater sobre isso. Gente, mas vamos até dar uma discutida sobre isso até no final. Mas então assim, existem algumas diretrizes de como organizar a agenda? Existem experiências, né, nossas aqui do Brasil, internacionais, né, que dão algumas pistas de como a gente pode cuidar do acesso da agenda. Primeiro, é óbvio que precisa de discussão, garantir o número de consultas que seja necessário para aquela população. Se você tiver trabalhando muito, uma alta pressão assistencial, uma alta frequentação, geralmente, né, assim, com uma baixa frequentação, aliás, geralmente você não está dando conta do serviço, está trabalhando muito, não está dando conta. Então, assim, tem que mudar isso, né? Se isso está identificado, tem que mudar. Segundo, evitar as burocracias que exigem visitas sucessivas. Hoje é o dia da renovação de receita. Então, o cara chegou lá, fora do horário, não. É de 7 a 7h30, chegou 7h35, não, tem que voltar nesse dia. Então, não. Você passa toda vez na enfermeira primeiro, depois passa no médico. Ah, não, você precisa... Digamos, citar mais um exemplo. Só renovar a receita de quem for no grupo, né? Só põe o DIU para quem passa no grupo de organização familiar, né? Que é um dos mais absurdos do mundo. Enfim, coisas que vão limitar e botar barreiras no acesso ao cuidado. Isso tudo tem que ser evitado, porque isso gera visitas sucessivas. O cara tem que ir várias vezes na unidade. Ai meu Deus, 5 minutos. Não setorizar ou verticalizar. O que é isso? Não é legal a gente ficar só. Hoje é o dia do diabético, hoje é o dia do hipertenso, hoje é o dia, né, das pessoas que estão. De mulheres que estão grávidas. De mulheres grávidas. Isso tem uma discussão no caso específico que o Lucas faltou de mulheres grávidas. Talvez mulheres grávidas e crianças menores de 1 ano, você pode garantir um tempo específico para garantir um cuidado melhor. Isso tem discussão, não é tão consenso fazer misturar, mas quanto menos setorizar, melhor, né? Segundo, da gente adaptar as variações de demanda. A senhora falou lá, tem que ser 54 consultas. Isso não é uma coisa muito legal, por quê? Porque é óbvio que tem dia que o pau quebra. Em geral, o dia que o pau quebra, óbvio que tem as variações, mas vocês já perceberam, tem estudos internacionais que terça-feira é um dia que o pau quebra, né? Quinta-feira, segunda, terça, quarta é um dia mais tranquilo, quinta volta, sexta-feira é um pouquinho menor. Então, assim, isso é o padrão internacional de acesso à atenção primária, tem dia que o pau quebra. E segundo, tem que ter espaço para recuperar. Tipo assim, você tem que dar um jeitinho de ter um momento lá, que aquele dia vem muita gente, o que eu vou fazer? Você tem que dar um jeitinho de deixar espaço na sua agenda para isso. Contenção de excesso de demanda. Hoje eu vou combinar com a gerente, eventualmente eu vou trabalhar 1 hora a mais aqui, mas eu vou botar no meu banco de horas, né? Porque se vier muita gente, a gente vai dar um jeitinho aqui e tal. Enfim, você tem que garantir 1 hora no final da manhã toda vez, 30 minutos, enfim, de acordo com a realidade, garantir esses momentos. Terceiro, agenda complementar entre o médico e o enfermeiro, né, gente? Isso é fundamental. Óbvio que não tem todos os cuidados, não tem que ser do médico nem da enfermagem. E para além dessa questão burocrática legal, que a gente tem que considerar como elemento, né, também, a enfermeira não pode prescrever aquilo, é óbvio que, de acordo com o perfil do profissional, a gente pode fazer uma consulta compartilhada, enfermeiro-médico, a enfermeira faz uma avaliação, mede dados vitais ali, escuta, tal, discute o caso com o médico vai dar uma olhadinha, beleza, pode receita aqui, atestado, enfim. Isso é tranquilo e possível. A gente se exemplo a questão da insulinização. Para ser bem feito, a gente precisa ver, pegar, entender, né? Sem mudar, às vezes, para o médico, além de discutir a indicação da insulina, né, de fazer os cálculos, tal, cuidar desse elemento da discussão de como se usa a insulina. Tem que ter uma agenda complementar do médico e enfermeiro para garantir o cuidado, né? Entre outros vários, na puericultura, no pré-natal, enfim, várias situações que tem que haver isso. Outro ponto legal, gente, individualizar o tempo de consulta. Óbvio, gente, não é toda consulta, tem consulta que é 5 minutos, 10 minutos, renovação de receita, não deixa de ser uma consulta, né? Você vai lá dar uma olhadinha e tal. Isso é uma consulta, né? Que é rápida. Uma consulta de uma queixa aguda pontual, né, em geral, ela é mais rápida, a gente resolve mais rápido, mas uma consulta de coordenação de cuidado de alguém que já foi revirado, vários outros especialistas que você precisa cuidar, olhar os exames, convencer, vai demorar pelo menos uns 40 minutos, né, gente? Óbvio. Então, assim, isso tem que ser garantido na agenda. Outra coisa fundamental, o paciente sentir segurança com a possibilidade de retorno
em tempo hábil se ele precisar. Nossa, a minha experiência lá no Barreiro, a gente tinha agenda avançada lá, né, Lu? Falava, ó, o paciente chegava com 5 queixas, ele discutia, ó, tudo bem, meu marido, não vai dar tempo de a gente resolver tudo isso hoje. O que a senhora quer priorizar? Ah, hoje é a dor do dedo. Beleza, vamos lá, dor do dedo, tranquilo. Eu falo isso no lado. Dona Maria, o que você quer priorizar? Fazer de casa no empate, porque eu gastei 1 mês e meio para chegar aqui, você não vai atender só uma queixa? Resolve tudo agora, né? E aí dura 2 horas. Então, assim, e esse outro ponto que a gente tentar sempre não abordar o mesmo problema. Vocês, né? Lá no Bruno, ele fez esse estudo de acesso, então ele fez uma auditoria com a agenda normal, com a agenda que a gente chama de agenda programática, estava mais fechada, né? Consultas marcadas, pouco tempo lá, depois ele colocou em prática a agenda avançada que ele vai fazer agora, vai falar um pouquinho para a gente, e refez essa auditoria. E o tempo de marcação de consulta agendada caiu de 30 dias, em média, para 7 dias. Ou seja, a pessoa, tempo de espera para agendar uma consulta. Então, a pessoa chegava para mim, eu queria negociar com ela chegava para mim com 10 queixas, das mais difíceis possíveis. Eu tentava fazer essa negociação, falou, não sei quando que eu vou te ver. Quando eu rodei com o Bruno, já estava com a agenda avançada, era extremamente tranquilo. Ô, Dona, então hoje estou vendo aqui, isso, mas não vou conseguir. Vamos marcar um outro momento para a gente ver isso aqui? Ela, claro, semana que vem eu estou aqui de novo. Aí eu falava, quanto que é? Então, há possibilidades. Os estudos vêm mostrando que objetivamente esse ganho, ele é real. Né? Mas aí vai ter que ter. No Bruno saiu de 31 para 8. Da minha está aqui, ó. 45 para 3, tá? 1 mês e meio para 3 dias. Então as quedas são grandes. Gente, rapidinho, essa questão para a gente terminar e ir para o estudo de demanda da agenda avançada. Só para a gente ter uma ideia, como é que surgiu essa ideia? Né? Não é nada assim, miraculoso, milagroso, vamos ver. Gente, por incrível que pareça, a grande espera entre a solicitação de uma consulta e o agendamento e a realização da consulta era um problema, inclusive na Inglaterra. 1000 pacientes para um médico atender era um problema. O pessoal tinha agenda para 20, 30, 40 dias. E as pessoas então começaram a avaliar, pô, mas como é, tem alguma coisa errada, né? Isso. Como é que a gente pode fazer para melhorar? E foram percebendo também que apesar desse tempo, em geral, o número de faltas era grande, mesmo nos serviços privados. Eu já escutei lá no posto, não, o povo não vem porque é SUS. Não. Mesmo nos serviços privados, a taxa de falta em consultas agendadas na atenção primária era relativamente grande, geralmente em torno dos 20%, 30%. Segundo, então, assim, se foi amadurecendo um pouco essa tecnologia do acesso avançado ou acesso aberto, né, agenda aberta, que tem, assim, 4 objetivos principais. Primeiro, diminuir o tempo entre eu preciso de uma consulta e a realização da consulta. Tempo de espera. Segundo, evitar atrasos e faltas, principalmente dos pacientes, né? Terceiro, na parte nossa de médico, evitar as desmarcações por necessidades imediatas. A prefeitura chamou para uma reunião lá, né? Ou então teve algum problema pessoal, aí você vai desmarcar os pacientes naquele dia e você vai remarcar a sua agenda para daqui a 2 meses, né? Então é uma situação difícil, delicada, então evitar situações como essa. E quarto, que é o mais importante, que é aumentar as chances do profissional consultar com o seu médico de família, com o seu médico de referência. E aí, gente, como é que funciona, né? Geralmente, já estou terminando, no máximo 5 minutos, tá bom? Geralmente, tem um modelo que é o modelo que a gente chama de tradicional, né? Que é o modelo da agenda 100% fechada. Tipo assim, o médico não está nem aí, não sabe nada, né? Quem foi marcado para ele lá, mas aí chega lá, a enfermeira, o auxiliar administrativo, chega lá com a agenda do dia, né? Tá aqui, ó. 15 pessoas para você atender. Aí se chegou alguém morrendo, passando mal, não, eu vou atender os 15 que estão agendados aqui para o final. Né? Assim, a agenda 100% fechada. Não pode ser, às vezes o cara não é tão escroto assim, né? Mas enfim, é aquela ideia de que 100% das pessoas agendadas naquele dia estão lá e você não tem espaço nenhum para mexer naquela sua agenda. Tem um modelo que é um relativamente intermediário, que é muito usado no mundo afora, que eu acho que você corresponde ao nosso modelo antigo do acolhimento, que é você deixar mais ou menos 50% para agudos, demanda do dia, e os outros 50% dos agendados, os eletivos. E tem a proposta da agenda avançada, que é mais ou menos a seguinte: não é você não marcar nunca ninguém, não é isso, pelo contrário, né? Mas você tentar garantir que pelo menos 60, 70% do seu tempo
vai estar disponível para as demandas que aparecerem naquele dia. E você pode sim deixar consultas agendadas em outros dias, mas que isso ocupe no máximo uns 30, 40%. Posso só chamar a atenção que as demandas do dia, não é os abusos do dia. Isso.